E o Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de riscos e segurança, também está aqui conectado para falar com a gente sobre essa situação no Japão. Gerardo, boa tarde para você. Muito obrigada por nos atender aí nesse primeiro dia do ano para falar, infelizmente, desse caso. Eu já quero começar te perguntando, porque o governo do Japão emitiu um alerta aí reduzindo, né, para o nível mais baixo o tsunami. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente é que as coisas não piorem de fato, ou a gente pode ter surpresas também? Mais uma vez, boa tarde. A gente vai pegar o áudio aqui do Gerardo, teve um probleminha no áudio dele, ele vai tentar recuperar, mas acho que a gente já tem de volta. Vamos ver se a gente já consegue te ouvir, Gerardo. Desculpa, boa tarde para você, um feliz ano novo a todos que nos acompanham. Às vezes a gente se assusta com uma notícia ruim assim no começo do ano, mas a gente que trabalha com risco, a gente sabe que a vida é isso, a gente tem momentos de adversidade e momentos em que a gente tem de celebração e eles se alternam. E o Japão está passando agora por esse momento. Nós temos uma boa notícia de que o risco de tsunami, a intensidade do tsunami foi rebaixado, mas isso não significa que não haja aí preocupação por parte da população, das autoridades, porque a infraestrutura é muito impactada com a liberação de energia num nível de magnitude 7,6, como a gente tem essas informações, fora os mais de 80 tremores subsequentes que também vão castigando ali a infraestrutura das cidades e no próprio meios de deslocamento no país. Então, por causa disso, ainda é bastante de apreensão o momento, até porque também essas informações elas flutuam. No momento, as autoridades têm condições de rebaixar, mas pode ser que a gente tenha um tremor, uma outra informação, e eles vão corrigindo. E isso é que faz a confiança entre a população e as autoridades. A experiência de anos em lidar com a emergência faz com que eles não tenham nenhuma dificuldade em dar uma informação, corrigir e mudar. E voltar tantas vezes quanto for necessário para que se faça a coisa certa. Então, esse aprendizado é uma oportunidade para nós aqui no Brasil, que às vezes ficamos receosos de mudar. Não, agora a condição é essa, amanhã, mais algumas horas a gente pode mudar, não importa, confie, nós estamos fazendo melhor. Então, essa é a visão do momento. Creio que o impacto tenha sido muito grande na infraestrutura, muitas casas ainda podem desabar, apesar de serem construídas, a maior parte delas com proteção para esse tipo de situação de terremoto, mas há muitas casas antigas também. A infraestrutura deve estar bastante avaliada, questões de fornecimento de energia elétrica, água, eles estão passando por um período de frio, de inverno, tudo isso se soma para termos ainda muita preocupação com o que possa acontecer nas próximas horas. Certo, Gerardo. E qual é, de fato, o protocolo para que o governo emita, então, um alerta de risco para a população? Como que funciona? Bom, o Japão ele tem uma estrutura muito forte, que é referência internacional para resposta à emergência e prevenção de grandes acidentes naturais como esse. Então, esses protocolos, existem várias referências internacionais, né, para você seguir, adotar. E o Japão tem a sua própria estrutura de resposta, eles fazem uma coleta de dados permanente, então eles têm instrumentos de medição com flutuadores no mar que se comunicam por satélite. Então, eles emitem informações de dados sobre ondas, sobre a condição do mar por satélite. Isso é monitorado, centralizado. Eles possuem centros de monitoramento de resposta, possuem protocolos governamentais de como instituir um comitê de resposta à crise e gestão de crise. Então, eles são bastante experientes, porque já passaram por vários eventos similares, alguns muito severos, como foi o caso de Fukushima, e nesse sentido eles estão bem na frente, e é uma referência muito grande para nós. O Brasil também tem já suas iniciativas, nós temos o CEMADEM, nós temos o Centro de Operações de Resiliência do Rio de Janeiro, por exemplo, que foi criado lá na época dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, e ficou como um legado aí para nós como referência. Temos em São Paulo também, em outras cidades, capitais,
Belo Horizonte e várias cidades do país já possuem seus centros, mas ainda falta muito para chegar ao que o Japão tem hoje, que é uma população que é treinada desde criança, já foi incorporado na cultura do país, foram incorporados esses valores que são de prevenção, valores de percepção de risco. Não adianta, eu não vou me proteger de algo que eu não consigo enxergar, então eu tenho que ter percepção de risco e fazer a prevenção. A prevenção é diferente da resposta. A sirene é uma resposta. Vai acontecer, está acontecendo, vai haver um desmoronamento, então eu tenho a sirene. A prevenção é uma melhor ocupação do espaço urbano. Tudo isso eles já têm lá muito à frente. Eles têm pontos de encontro, eles têm a recomendação da mochila, eles têm quarto de segurança, tanto nos Estados Unidos como no Japão. As construções possuem um quarto mais seguro, uma posição melhor para você ficar. Enfim, nós temos muito que aprender com eles, mas estamos dando já alguns passos aqui no Brasil. Com certeza, Gerardo. E há pouco eu conversei com uma brasileira que está lá no Japão e ela comentou que, ao que parece, pegou ali todo mundo de surpresa, pelo menos foi o caso dela. E aí ficou a dúvida, né? Com toda essa estrutura do Japão, não teria como saber antes ali, não exatamente o desastre em si, mas já estar um pouco mais alerta horas antes do ocorrido de fato. Sim, é uma particularidade desse fenômeno natural que é o terremoto. Então, diferentemente das grandes tempestades no Brasil e até mesmo furacões e ciclones no Brasil, furacões lá no hemisfério norte. Então, é possível fazer previsões, observar com satélites. Já a questão do tremor, do sismo, ele é muito difícil de ser previsto. Então, o que acontece aos segundos antes, minutos antes, é possível se ter alguma informação, algum indício, mas não é como acontece com grandes chuvas e grandes tempestades, como a gente tem aqui no Brasil. Então, isso torna tudo muito difícil e o efeito surpresa ele é presente, né, no ser humano, mesmo aquele treinado e preparado, a adrenalina entra, mesmo o operador, o profissional da área de resposta à emergência, ele é humano, então ele tem o derrame de adrenalina na corrente sanguínea. Tudo isso faz parte de um contexto de um fenômeno que se mostra de uma maneira tão abrupta para a população e para as autoridades. O fato positivo é que já se sabe que aquela região é uma região propensa a isso. Então, isso facilita um pouco, todos já estão meio que de sobreaviso. Mas, mesmo assim, aquele súbito, aquela informação, aquele ambiente quase que de terror, né, de você ver sua casa, seu lar balançando onde você está, isso realmente mexe com qualquer um, principalmente os estrangeiros, os brasileiros que lá vivem, que não estão assim tão acostumados com essas emergências. Mas, de fato, existe uma infraestrutura e uma educação muito robusta que ajuda a reduzir um pouco esse impacto. É claro que não existe perfeição. Mesmo na cultura japonesa, que tem tantos valores que a gente tanto aplaude, também tem traços que não são tão positivos assim. E na cultura brasileira, a gente reclama de uma série de aspectos, mas, por exemplo, a solidariedade do brasileiro é um aspecto muito bacana, muito importante na nossa cultura, que pode nos ajudar a enfrentar melhor as adversidades de emergências como essas. Mas lá em Fukushima, por exemplo, foi detectado que, dada a cultura local, alguns engenheiros já tinham avisado da dificuldade das bombas e dos equipamentos de resposta, mas, por respeito às autoridades, eles não foram muito críticos, como seria aqui no Brasil, por exemplo. Então, isso também foi mapeado lá na investigação do acidente de Fukushima, porque alguns equipamentos não responderam bem à emergência e isso acabou também prejudicando todo aquele desenlace. Eu creio que as lições tenham sido aprendidas e hoje as usinas nucleares devam estar bastante atentas com seus equipamentos de geração de energia elétrica de emergência, que foram os que falharam lá em Fukushima. Certo, Gerardo. E uma dúvida que fica é se a gente pode comparar, de fato, esse terremoto com outros que já aconteceram antes, se ele tem características parecidas, até essa questão de reduzir o alerta para o nível mais baixo. A gente pode comparar com algum outro? A comparação inevitável é com aquele terremoto de 2011, que também gerou um tsunami. Só que, naquele caso, a severidade
foi muito maior, a liberação de energia foi muito maior. Então, no primeiro momento, as autoridades procuram, quando elas têm uma cultura de segurança forte, elas procuram mostrar o cenário o mais severo possível para que a população possa realmente estar protegida. Muitas vezes as autoridades têm uma maneira até um pouco, vamos dizer, primitiva, infantil, de dizer, não vamos assustar. Não, as pessoas não se assustam quando a notícia necessária é bem dada, da maneira correta, existe fraseologia para isso. É preciso dizer o real perigo. Então, eles fizeram isso, comunicaram que havia um risco de tsunami com uma margem grande e depois, com os dados que foram chegando, como eu disse, são transmitidos por satélite, eles foram usando seus algoritmos, recalculando e verificaram que podem sim rebaixar esse nível de tsunami. Por enquanto, porque a gente sabe que tem mais de 80 tremores que já ocorreram, que podem ser acomodações, mas pode acontecer alguma disruptura maior. Então, os geólogos estão trabalhando nisso nesse momento, e os especialistas de risco e segurança analisando esses dados e procurando abastecer a população, orientar a população e as autoridades no sentido de tomar as melhores decisões. Então, nesse momento, a gente pode comparar com aquele aprendizado do passado, né, e que eles parecem estar muito melhores, porque um terremoto com esse nível, em outras regiões do país, do mundo, como a gente teve agora recentemente no Marrocos, tem uma consequência em termos de vidas humanas muito maior. Nós estamos vendo aqui realmente uma demonstração de uma maturidade muito grande de resposta à emergência. Certo, Gerardo. E uma dúvida que fica, principalmente para nós brasileiros, né, que tem tudo isso tão distante, é qual é de fato o papel do governo diante de toda essa situação, né? Sim. É importante a gente frisar que o termo cultura de segurança engloba tanto as autoridades, o governo, quanto também a população. Então, ambos têm as suas tarefas aí, né? Então, mas quem capitaneia o fortalecimento da cultura de segurança é sim o governo, são sim as autoridades, porque eles é que detêm os recursos de educação, eles é que podem educar, como acontece nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, as crianças desde o começo para lidar com a questão de encostas, e inclusive ajudar a educar os próprios pais em relação, olha pai, quando estiver chovendo muito é melhor a gente descer e ouvir na escola, a gente não deve ficar aqui. Isso ajuda a empurrar aqueles mais antigos que ainda têm dificuldade em mudar a sua cultura, elevar, não é mudar, jogar fora a cultura, é melhorar a nossa cultura no sentido de trabalhar com essa questão da percepção de risco, que é uma parte que acaba também a população ter essa sensibilidade e percepção de risco. Mas as autoridades precisam trabalhar mais e muito mais com a prevenção. É bastante importante não confundir prevenção com resposta. Resposta à emergência eu estou vendo que vai ter um alagamento, um deslizamento, começa a tocar sirene para tirar as pessoas, já que é inevitável a tragédia. Então vai cair tudo, vai desmoronar, então eu toco sirene. Agora, a prevenção é não deixar que pessoas fiquem nesse local, como moradia. É uma ocupação do espaço urbano melhor e entender que moradia não pode ser um local onde precisa ter uma sirene. Numa emergência. Moradia é um local seguro, um local destinado, estudado para o crescimento urbano ordenado, as pessoas morarem em paz, não ficarem com medo de a cada chuva. Isso acontece como resposta a uma emergência, já que a ocupação urbana foi mal feita e essas pessoas acabaram alcançando áreas desprezadas pelos mais ricos, mais poderosos, porque o custo é muito elevado de construção e eles acabam se alojando ali naqueles locais sem a percepção do risco a que estão expostos. Nessa parte, as autoridades é que são os maiores responsáveis para evitar as tragédias. Certo, Gerardo. E como você trouxe para a gente, existe aí todo um protocolo, inclusive a brasileira também que conversou com a gente há pouco, reforçou esse protocolo, falou que as medidas que ela tomou foram todas baseadas neste protocolo. E aí fica a curiosidade, né? Existe um único protocolo ou o governo japonês tem vários protocolos aí para as pessoas acessarem? E como que funciona, né, para alguém que chega ali naquele país e receber as orientações devidas em relação a esse protocolo ou esses, né? Sim, vamos entrar então numa parte um pouquinho mais técnica, mas nada que a população não possa entender. Existe um protocolo, por exemplo, chamado Incident Command System. O que é isso? É uma metodologia que orienta as autoridades, seja de uma empresa, seja de um governo, seja de um município, de um estado, de um país, a como organizar
sua comunicação com a imprensa, sua comunicação com a população, como posicionar seus recursos da defesa civil, corpo de bombeiros, a infraestrutura, e como ela vai fazer o controle e a atuação em meio a uma crise. Então, tem pontos que são os protocolos que muitas autoridades adotam no mundo. Outros que têm os seus próprios. Nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de estudar lá também, tem os seus próprios protocolos, e tem uma cidade do disaster city. Então, as pessoas podem checar na internet. É uma cidade realmente do tamanho de uma cidade universitária, com terremotos, com inundações, com furacões, até com aviões que caem, para que as pessoas possam treinar, e as autoridades podem ser treinadas. Então, são coletes coloridos. Então, na hora da emergência, você monta uma sala de situação. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem um centro de operações e resiliência do Rio de Janeiro, que fica na Cidade Nova, onde você tem uma sala de situação onde as pessoas vão vestir os seus coletes e vai ter um comando, uma hierarquia para as informações fluírem e as respostas às emergências serem organizadas. Isso é que a gente chama de protocolo. Existem várias linhas de como aplicar esses protocolos e de adoção de protocolos. No Japão, é uma grande fonte de conhecimento nessa área. As autoridades japonesas têm seus próprios protocolos, mas nem sempre tudo sai certo quando você está lidando com energias extremas da natureza. Foi o caso que aconteceu em 2011, que a usina de Fukushima não respondeu bem. Ela montou sua sala de resposta, sua sala de situação, mas houve falhas naquele processo, tomaram ações erradas e, infelizmente, a coisa se perdeu completamente a ponto de ter colapso e explosão de vaso de reator nuclear, com liberação de material radioativo. Então, quer dizer, mesmo nos melhores lugares, é preciso ter muito respeito a emergências desse porte. Mas, é claro, se nós não fizermos a nossa preparação, principalmente no Brasil, que tem as grandes tempestades, a gente está entrando no período delas agora, nós vamos pagar um preço muito mais caro em perdas humanas, perdas patrimoniais, perdas ambientais e de imagem do próprio país. Com certeza, né, Gerardo? Já fica o alerta para todos, né? E aí a pergunta também que ficou por aqui em relação a essa dúvida de como as pessoas acessam de fato a esses protocolos, né? Principalmente alguém, fico imaginando, né? Um brasileiro que está ali recentemente, que tudo isso é muito novo, de que forma é acessado, né? Se talvez ele não tem filhos ali na escola para repassar o que é passado para eles com os professores, como que ele acessa de fato a essas informações? Perfeita a sua pergunta. Você, como profissional de comunicação, foi no ponto exato. Esse é um problema muito sério aqui no Brasil e fundamental em qualquer lugar do mundo. É preciso ter um canal de comunicação. Primeiro, você precisa construir a cultura desde a escola. Então, minhas filhas pequenas que estudam, já estudaram na escola americana, agora estão estudando na escola canadense no Brasil, elas fazem simulados. Então, eu na empresa onde eu trabalho em mais de uma empresa e elas fazem simulados, né? O condomínio onde eu moro, de vez em quando, faz algum tipo de simulado, mas não é todo lugar que faz simulado. Então, o que precisaríamos é ter algo como a gente tem no Japão, nos Estados Unidos, onde praticamente todos fazem de algum momento, seja como aluno, seja como criança, seja como morador, seja como funcionário, algum simulado para saber se comportar em grandes emergências, aquelas mais prováveis dentro daquela região. Agora, os canais de comunicação são fundamentais. É esse ponto, no Brasil, a gente está precisando melhorar muito, porque nos Estados Unidos a gente tem o www.ready.gov. Então, você entra ali e com vários idiomas você consegue saber como agir numa nevasca, numa enchente, num terremoto, num furacão, numa questão envolvendo até mesmo a Covid. A mesma coisa lá no Japão, você tem um site governamental com esse fim. E isso tudo é atrelado à comunicação juridicamente sustentável, que todas as empresas de telefonia passem a se submeter a esse protocolo, para que numa emergência os telefones, que hoje são os melhores meios de comunicação, possam fornecer as informações, a internet possa fornecer as informações e também a imprensa, que tem um papel fundamental nesse processo. Então, a primeira coisa que as pessoas tentam fazer é ligar a televisão nos canais de notícia e na própria televisão aberta, no sentido de ter alguma informação. E nesse aspecto aqui, nós estamos fazendo esse trabalho agora, passando informação para a população para robustecer
a maneira de reagir em emergências. E isso lá é muito avançado. Então, essa integração da imprensa com as autoridades é fundamental. E esses protocolos de sala de situação, por exemplo, no Centro de Operações Rio, aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, eles têm os seus protocolos, ações de comunicação com a imprensa. Então, esse trabalho conjunto é fundamental, é uma parceria, a sociedade se mobilizando para enfrentar essa adversidade, que é um fenômeno natural de extrema liberação de energia. Tá certo, então, Gerardo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e por esclarecer as nossas dúvidas, viu? Um feliz ano novo para você e até uma próxima. Um feliz ano novo a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E a gente segue